Para os clássicos, para os inovadores, para toda a família, para um só. Para os que se esforçam, para quem se refresca, para os que amam praia, para os que amam serra, para os que vão e os que voltam, para quem curte academia, para quem quer opção, para quem quer sair do comum, para os solteiros, para os casais, para os filhos, para os que pensam no futuro dos filhos, para quem bebe da fruta, para quem bebe da nuvem, para os brasileiros de todo lugar, para todos. Coca-Cola Brasil. Recebe o salário na Caixa tem mais vantagens, descontos exclusivos, isenções de taxas e milhares de agências esperando por você. A Caixa vem que tem. Quem tem mais de 65 anos não pode. Quem tem menos de 18 anos não pode. Mulheres grávidas não podem. Diabéticos não podem. Quem já teve hepatite não pode. Quem tem tatuagem recente não pode. E você? Qual o seu motivo para continuar de braços cruzados e não ir doar sangue? Seja um doador. Uma campanha do Banco de Sangue do HPS. Estamos recebendo novamente dentro do programa a doutora Carolina Silveira Braga, médica veterinária, participando aqui conosco para falar sobre higiene bucal dos nossos animais de estimação, de cães e gatos. E é claro, ela traz aí coisas bem interessantes que a gente vai, através dessa entrevista aí, levar as informações até você que está aí ligadinho com a gente. Tudo bom? Tudo bem. Satisfação, doutora Carolina, mais uma vez recebê-la aqui dentro do programa, e em especial para falar, né, dos nossos bichinhos de estimação e dos cuidados que devemos ter, em especial na questão da higiene bucal, que a gente sabe que é complicado fazer, sim. Mas eu gostaria, mais uma vez, referenciar todo esse trabalho, todo esse tratamento importante para eles. Muito bem. O que eu acho mais importante de salientar hoje é a desvinculação da doença oral, né, da doença periodontal dos animais, em relação à estética. Muitas vezes os proprietários reclamam, o que chama atenção e o que incomoda eles é o escurecimento dos dentes, o aparecimento do tártaro e do mau cheiro, óbvio, que acompanha essa situação. E muitas vezes eles buscam a resolução desses problemas na própria estética, no banho tosa, que em alguns lugares eles oferecem o serviço de escovação dos dentes, agregando valor ao serviço em si, ao banho tosa do animalzinho. Mas muitas vezes essa situação de escovação ela é feita uma vez a cada 15 dias, uma vez por semana, conforme a frequência do banho desses animais. E a gente sabe que esse tipo de situação não é eficaz no combate à doença periodontal. Primeiro porque, uma vez instalada essa situação do tártaro e do mau cheiro já nesses animais, a simples escovação não é eficaz para remover o tártaro, o cálculo dentário que já existe na boca desses animais. E outra porque a frequência de escovação ideal não é essa. Na verdade, para se combater, para se ter uma boa higiene, uma boa saúde oral nos animais, nós deveríamos escovar pelo menos uma vez a cada 24 horas, uma vez por dia, a boca desses animais. Exatamente. Realmente é algo assim que normalmente não se faz, não há uma prática nesse sentido. Inclusive, eu gostaria, sim, doutora Carolina, de salientar as situações dos procedimentos, de como proceder com a escovação, porque sempre é complicado. Quando a gente fala em cães e gatos, não é algo assim que se faça com muita tranquilidade. Eu gostaria que a senhora, então, orientasse o pessoal nesse sentido. Sim. O que eu percebo mais em consultório,
A grande questão dos proprietários não é nem em relação ao tempo. Claro que a gente sabe que hoje em dia menos tempo se tem para qualquer atividade. Mas o que eles reclamam muito é em relação a não conseguir manipular a boca desses animais. Eles sempre relatam, não, o meu animalzinho não me permite fazer escovação, não me permite limpar os dentinhos, não me permite tocar sequer no focinho. Isso é uma situação que, na verdade, quando se adquire um animal doméstico, um animal de estimação, tanto cães quanto gatos, é importante que se faça um trabalho de condicionamento. Já nas primeiras consultas pediátricas desse animalzinho no veterinário, é importante que se tenha uma orientação em relação à saúde geral. Quando se faz as primeiras vacinas, as últimas vacinas com 6 meses de idade, via de regra, já se consegue fazer uma avaliação geral da boca desse animalzinho, porque é o momento em que ele já trocou toda a dentição. Então, já se sabe se esse animal vai ter uma maior ou uma menor predisposição a ter uma doença periodontal no futuro. A gente sabe que animais de pequeno porte têm uma predisposição muito maior em função do apinhamento dos dentes, e o trabalho de condicionamento tem que ser feito já desde filhote, não com a escovação em si, mas com a manipulação do focinho. A gente sabe que é uma região que muitos animais acabam até sendo agressivos quando se tenta tocar, principalmente quando já se tem uma doença instalada que gera muita dor, um desconforto muito grande. Gatos, principalmente, desde filhote, a gente tem que fazer um trabalho de condicionamento positivo, acariciando o focinho primeiro, depois fazendo massagem na gengiva, usando escovinhas de dedo para iniciar a escovação. Pasta de dente é muito importante. É importante que se use porque ela aumenta a eficiência do ato de escovação, não é fundamental, mas quando usada, a gente tem que prestar atenção de usar marcas veterinárias. Existem marcas muito boas e marcas não tão boas também no mercado. O sabor dessas pastas, geralmente o sabor de carne e frango são os que eles mais aceitam. Muitas vezes as pessoas procuram usar pasta com sabor de menta, de morango, em função do hálito que fica depois da escovação, mas realmente a gente sabe que não é o que eles preferem, né? Então, a frequência de escovação, uma vez por dia, no mínimo, até se aceita que se faça uma escovação uma vez a cada 72 horas, mas aí a consulta ao veterinário e a limpeza em ambiente ambulatorial, né, tem que ser feita pelo menos uma vez a cada 6 meses para se garantir uma saúde adequada na boca desse animal. O pico de doença periodontal em cães é em torno de 5 a 6 anos. E é um período onde a doença já é avançada e se tem perda de muitos dentes, muitas vezes. De uma forma precoce, porque hoje em dia os animais estão vivendo cada vez mais e cada vez mais próximos da família, né, dentro de casa. Então, é uma situação que tem que se levar em consideração, porque a gente sabe que a saúde oral desses animais acaba afetando o organismo como um todo. Pode desestabilizar ou pode ajudar no tratamento de doenças já pré-existentes. Seria interessante, então, doutora Carolina, a gente falar dessas situações que podem advir de não fazer a limpeza oral nos animais. Sim, sim. O que pode acontecer, o que pode acarretar? Bom, então, o início da doença periodontal se dá na forma da inflamação na gengiva, né? O que a gente conhece a gengivite normal. Isso acontece em função da resposta imune do animalzinho frente à organização da placa bacteriana na superfície do dente. A placa bacteriana ela começa a se organizar na superfície do dente, e aí, com o tempo, conforme essa placa se organiza, os micro-organismos se alteram e acabam indo para o interior do sulco gengival, que é onde os micro-organismos patogênicos se desenvolvem e acabam levando à doença periodontal. Então, a gengivite é o início de todo o processo.
A gente observa, então, uma linha avermelhada no contorno dos dentes, inflamada, a gengiva fica um pouquinho mais alta, pode sangrar em alguns momentos. Esse é o início do processo. Com o tempo, esses micro-organismos acabam destruindo todo o tecido de sustentação do dente. O ligamento periodontal, até o osso, muitas vezes passa por um processo de reabsorção. E esse dente acaba ficando frouxo. Então, a movimentação do dente dentro do alvéolo faz com que essas bactérias possam migrar através da corrente sanguínea e afetar outros órgãos. Existe um fenômeno chamado de anacorese, que na verdade é uma ataxia que as bactérias têm por qualquer tecido inflamado do organismo. Então, em humanos, é comprovado já a existência de endocardite bacteriana em função de doença periodontal. Em animais, claro, precisam de mais estudos, mas já se sabe que existem algumas doenças renais que podem ser pioradas em função dessa migração bacteriana, além de doenças como diabetes, que podem ter o seu controle dificultado em função desse tipo de infecção na boca. O que as pessoas têm que entender, na verdade, é isso, que a doença periodontal é uma infecção ativa que acaba gerando todo um estresse do organismo do animal, né? Muitas vezes existe um mito de que animais velhos não podem ser submetidos à anestesia para que se faça o procedimento de limpeza nos dentes desses animais. Muitas vezes, quando a doença já é avançada, existe perda de muito elemento dentário durante o procedimento. Mas o que se sabe é que, na verdade, hoje em dia, o ato anestésico, o procedimento operatório, é cada vez mais seguro em função dos próprios anestésicos que se usa. A anestesia inalatória hoje nos permite fazer uma anestesia com retorno rápido no pós-operatório e de uma forma extremamente segura. Claro que é importante que os animais velhos e que já tenham algum comprometimento sistêmico passem por alguns exames pré-operatórios, né? Exames de sangue, função renal, função hepática. Muitas vezes até a gente pede uma avaliação de um cardiologista para que se tenha toda a segurança do procedimento que se vai fazer. Mas o pós-operatório, o retorno desses animais é muito gratificante, porque a gente percebe que desde a doença base até o dia a dia desses animais melhora de uma forma significativa, tirando esse foco de infecção na boca. Muito bem, então estamos aqui conversando com a doutora Carolina Braga, médica veterinária, participando conosco, falando sobre higiene bucal, né, dos nossos animais domésticos, animais de estimação. Mas, doutora Carolina, temos aqui algumas situações que nos chegaram também com relação a dúvidas, e um grande questionamento que há é com relação hoje, a maioria dos animais domésticos, os animais de estimação, sejam eles cães ou gatos, eles são alimentados através de ração, ou seja, são preparados para que deem todo esse atendimento às suas necessidades, inclusive preservando de alguma forma também a questão da higiene bucal. Sim. E o questionamento é justamente nesse sentido, a questão dos ossos que os animais deixam hoje de utilizar com aquela frequência que se tinha antigamente. Isso ajuda ou prejudica? Porque tem a questão do cálcio também. Então, é uma pergunta que nos chegou e eu gostaria que a senhora respondesse. Então. Bom, as rações comerciais hoje em dia, elas realmente possuem todos os elementos que os animais precisam para se desenvolver. Existem rações específicas para raças específicas, conforme a idade do animal também, rações de filhotes, rações sênior. Existem rações excelentes e rações com uma qualidade não tão boa. Aí, na verdade, as pessoas têm que avaliar qual seria o grande objetivo alimentando o animal com um determinado alimento. O que se percebe é que a ração, na verdade, o ideal seria que ela tivesse o tamanho maior. Por que a gente fala isso? Porque o ato, quando o animal se alimenta, o alimento, ao raspar o dente,
ele faz também a função de manutenção da higiene oral. Por quê? Porque ele acaba desorganizando essa placa bacteriana que já está existente na superfície do dente. Antigamente se alimentava, os animais eram alimentados com comida e ossos, enfim. Hoje em dia, o que se percebe é que assim, a longevidade deles aumentou. E aí muitas pessoas falam que em função da ração os animais têm mais problema oral, enfim. Na verdade, não se tem uma resposta correta para isso. Se sabe que a ração é o alimento ideal para o cão, porque já é um alimento balanceado, mas ao mesmo tempo eles deixaram de ter comportamento de macerar o alimento, que é o comportamento natural desses animais. Mas, ao mesmo tempo, quando se fala em oferecer ossos naturais para que eles, de certa forma, raspem os dentes e façam essa higiene de uma forma natural, hoje em dia já não se recomenda esse tipo de situação, porque os ossos naturais, eles acabam fraturando muito os dentes dos animais. Se recomenda que se use brinquedos. Existem brinquedos de cordinha, nozinho, e a própria brincadeira faz com que esse brinquedo raspe no dente e acabe fazendo uma higiene mais adequada do que os ossos, porque são muito duros. E a gente tem muito problema de fratura de dente, e aí a exposição de polpa, e uma infecção ascendente que pode gerar até abscesso na face desses animais. Que bom que a gente possa trazer essas informações, que as dúvidas surgem justamente nesse sentido, até porque o pessoal, justamente dentro da sua linha de pensamento, também provocou uma situação querendo dizer que os ossos, no caso, ajudariam mais, e não é bem assim. Sim. Então, que bom que a gente possa esclarecer nesse sentido. Mas estamos aí também com campanhas de saúde oral, uma campanha deflagrada pela Associação Brasileira de Odontoveterinária, e é claro, queremos falar agora dessa campanha e desses aspectos importantes de conscientização da população. Sim. O objetivo dessa campanha é justamente chamar a atenção para a população da importância da profilaxia quando se fala em doença periodontal. Então, o objetivo é justamente chamar a atenção para a importância da escovação dos dentes, para a importância de que o proprietário preste mais atenção nesses animais, uma vez que o contato hoje entre o ser humano e o animal de estimação é cada vez mais íntimo. Então, é importante que se tenha o cuidado, não só em relação à saúde oral, mas como um organismo como um todo, né? Essa campanha, então, existem algumas clínicas que aderiram à campanha e que fazem todo um serviço de conscientização e de orientação em relação à escovação e à frequência e ao controle da placa bacteriana e do cálculo dentário nesses animais. Bem interessante, né? Realmente existe toda uma preocupação e cada vez mais a gente vê o envolvimento das pessoas, das famílias e dos profissionais, né, que estão atuantes aí também no sentido de manter a saúde oral e a saúde como um todo dos nossos animais de estimação. E nesse sentido, doutora Carolina, estamos chegando aí ao finalzinho da nossa entrevista aqui. Eu gostaria, claro, que você fizesse as suas considerações finais e agregasse a essas considerações aquilo que você julga mais importante, inclusive em termos de alerta para o pessoal que está ligado com a gente. Sim. Uma questão que eu acho muito importante é que hoje em dia os animais eles têm uma função dentro da família. Muitas vezes eles chegam nessa família através das crianças, né, que querem ter o seu animalzinho de estimação. E é muito importante que já se crie uma conscientização nessas crianças de que, na verdade, o animal vai entrar na família e vai conviver com essa família por pelo menos 12 anos. E que, como qualquer ser vivo, esse animal precisa de cuidados e de alimentação, não só alimentação diária, mas de cuidados na saúde como um todo. É muito importante que se chame essas crianças
para a responsabilidade de alimentar, de cuidar desses animais e fazer a escovação dos dentes também. Existem famílias que fazem roteiros, então cada dia da semana uma pessoa é responsável por fazer a escovação desses animais. Nós temos casos de pacientes já com 12, 13 anos que têm uma saúde oral perfeita em função da dedicação que os filhos da família têm a esse animal em relação a passeio, alimentação e escovação dos dentes também. É uma forma de fazer com que as crianças tenham a responsabilidade de cuidar dos seus animaizinhos, seus companheiros. Muito bem, acho que a palavra-chave aqui é responsabilidade. A partir do momento que se adota o animal, claro que toda a responsabilidade advinda disso, tá? Claro, na expectativa até para que a coisa realmente aconteça de uma maneira sociável, né? Que possam interagir uns com os outros, ou seja, o animal com as pessoas da família, enfim, para que a coisa realmente flua de maneira tranquila e com saúde. Vamos a gente falar nisso, porque não tem coisa pior do que um animal de estimação ou qualquer membro da família doente ou acometido de alguma doença, e isso realmente traz problemas, traz sequelas que a gente, com profilaxia, com aquela preocupação que todos nós devemos ter com a nossa saúde, evidentemente que isso pode ser evitado. Eu quero agradecer mais uma vez pela participação, doutora Carolina Silveira Braga, médica veterinária, trouxe esclarecimentos aí para dentro do programa. Para os clássicos, para os inovadores, para toda a família, para um só. Para os que se esforçam, para quem se refresca, para os que amam praia, para os que amam serra, para os que vão e os que voltam, para quem curte academia, para quem quer opção, para quem quer sair do comum, para os solteiros, para os casais, para os filhos, para os que pensam no futuro dos filhos, para quem bebe da fruta, para quem bebe da nuvem, para os brasileiros de todo lugar, para todos. Coca-Cola Brasil.